Em novembro de 2022, o ChatGPT foi lançado e isso foi uma bomba sobre o mercado mundial de tecnologia, principalmente para os programadores, pois uma das principais funções do ChatGPT era desenvolver ou programar de uma forma mais rápida, com menos erros, com mais eficiência e de forma totalmente autônoma. E isso levou os programadores e todo mundo do mercado de tecnologia a acreditarem que logo os programadores perderiam seus empregos ou seriam substituídos por uma inteligência artificial que programaria no lugar deles. Em fevereiro de 2024, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse que não vamos precisar aprender programação. Mas em setembro de 2024, a escola Ad Astra, cofundada pelo Elon Musk, resolveu expandir e abrir uma nova filial, dessa vez no Texas, com foco em criatividade, resolução de problemas, engenharia, tecnologia, matemática e programação para crianças de 3 a 9 anos de idade. Eu vou repetir: crianças de 3 a 9 anos de idade. Será que realmente não precisamos aprender programação? Ou toda essa agitação de mercado é apenas uma jogada de marketing das empresas envolvidas com inteligência artificial? E os analistas de dados ainda precisam aprender programação? Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E se você quiser ficar muito bem informado, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para continuar recebendo nosso conteúdo semanal sobre análise de dados. E agora vamos para o vídeo. Eu programo desde 2004. E nesses últimos 20 anos, a programação sempre foi vista como uma habilidade do futuro. E foi graças à programação que eu evoluí com a análise de dados e cheguei até aqui, trabalhando com análise de dados nos Estados Unidos. E com base na minha experiência, eu posso afirmar para você que com programação você vai desenvolver lógica. Lógica vai fazer você entender e resolver melhor os problemas. Quando você resolve problemas, você agrega valor à empresa ou lugar que você trabalha. E isso, com certeza, valoriza o seu valor profissional e pessoal. Afinal, quem não gosta de ser visto como um resolvedor de problemas? E eu falei tudo isso para concluir que, se você sabe programar e resolver problemas, com certeza você vai ganhar mais dinheiro com isso. E não é à toa que todo mundo gostaria de saber programar, porque afinal é uma habilidade relacionada com tecnologia, com futuro, com desenvolvimento. E na análise de dados, nós também utilizamos muita programação. E não existe um bom analista de dados que não sabe escrever um bom código. E se você quer ser um analista de dados de alto nível, com certeza você vai precisar aprender a programar. Mas aí vem uns malucos lá da China, da Coreia, sei lá de onde são, e falam que você não vai precisar mais aprender a programar porque as soluções que eles vendem vai fazer isso por você. Mas para pensar um pouco, o cara do ChatGPT falou isso há 2 anos atrás. Se a inteligência artificial realmente consegue aprender de forma exponencial, por que até hoje ela não reduziu posições de trabalho? Por que até hoje a inteligência artificial não acabou com empregos de programadores? Escreve aqui embaixo para mim, por favor, se você realmente acredita que nós não vamos mais precisar aprender a programar porque vamos ser substituídos por uma inteligência artificial. E eu vou responder cada comentário. Agora pensa comigo, em 2014 o Elon Musk cofundou essa escola chamada Ad Astra lá na Califórnia para educar os filhos dele e os filhos dos funcionários da SpaceX. Mas em 2014 realmente você ensinar programação, matemática, lógica, criatividade, ciências para crianças realmente parecia algo muito voltado ao futuro. Porque naquela época, realmente, você saber programar era um diferencial e hoje em dia continua sendo. E porque um cara muito inteligente, com funcionários muito inteligentes e bem remunerados, decide ensinar programação, matemática e resolução de problemas para os seus filhos. E ainda depois ampliam a escola para outro estado aqui nos Estados Unidos. Pensa comigo, programação não é sobre escrever códigos. Programação é sobre resolver problemas. E para aprender programação, você precisa desenvolver o seu raciocínio lógico e o seu pensamento analítico. E depois que você aprende a programar, tudo acaba mudando na sua vida. A forma como você enxerga problemas, você consegue identificar as etapas de um problema, entender que você precisa resolver uma de cada vez. Muda toda a sua abordagem para resolver esse problema. E é legal que isso muda até a sua forma de pensar. Por exemplo, sua esposa fala assim, vá lá no mercado e compre pão.
E se tiver ovo, traga uma dúzia. E aí você fala assim, calma aí, peraí. É para trazer quantos pães? E se tiver ovo, eu trago uma dúzia de ovo ou uma dúzia de pães? E esse raciocínio lógico, por mais simples e bobo que pareça, acaba sendo um exercício para você declarar as variáveis para você resolver um problema. Tudo está muito claro, muito explícito. Você sabe exatamente como fazer e o que fazer cada etapa de um processo para resolver um problema? E praticando isso na programação, você vai exercitando a sua capacidade, sua habilidade de resolver problemas e de criar processos robustos que vão aí melhorar o seu dia a dia e deixar você uma pessoa ou profissional, com certeza, muito mais eficiente. Agora pense uma criança já sendo treinada ou aprendendo programação, resolver problemas, em uma escola onde o ambiente é todo preparado para esse desenvolvimento da criança. Ela vai ter toda uma construção de uma base sólida para trabalhar em carreiras de tecnologia. E você aprender os conceitos e ferramentas de programação acaba estimulando muito a criatividade para a resolução de problemas. E claro, isso acaba trazendo uma grande familiaridade com ferramentas para análise de dados que também utilizam a programação como base aí para resolver problemas, principalmente para manipular, importar, transformar e analisar os dados. E é nisso que esse pessoal inteligente aí, funcionários da SpaceX, engenheiros, cientistas de dados, pesquisadores, estão querendo desenvolver em seus filhos. Eles querem preparar as crianças para trabalhar com tecnologia no futuro. E olha, eu vou dizer que se eu tivesse um filho, eu também iria querer fazer a mesma coisa com certeza. Mas se a gente continua precisando aprender programação para desenvolver raciocínio lógico, crítico, analítico e por aí vai, qual que vai ser o papel da inteligência artificial para programadores e analistas ou cientistas de dados? E quando eu penso em inteligência artificial, a primeira palavra que define a inteligência artificial para mim é produtividade. Eu penso nisso porque basicamente tudo que eu preciso fazer, que é muito repetitivo, eu acabo pedindo uma ajuda para a inteligência artificial. Por exemplo, se eu tenho um texto e eu preciso tirar alguma conclusão daquele texto, algumas palavras-chave, identificar onde alguns assuntos estão sendo tratados, eu posso simplesmente oferecer algum documento para a inteligência artificial e a inteligência artificial pode fazer alguns resumos para mim ou indicar onde eu vou encontrar tais referências de uma forma muito simples e mais complexa do que seria apenas uma simples busca. E uma coisa muito legal também que eu costumo fazer, eu peço para a inteligência artificial digitar alguns códigos para mim. Então, quando eu já pensei em uma solução, eu peço para a inteligência artificial, normalmente ChatGPT ou Gemini, escrever o código para mim. E claro, depois eu tenho que fazer uma conferência para ver se aquele código realmente vai me atender. E sempre eu entendo o código antes de utilizar. Eu vejo muitas pessoas apenas pedindo ajuda para a inteligência artificial sem depurar o que aquele código realmente está fazendo. Pessoal, existe muito erro de código em inteligência artificial. As pessoas usam a inteligência artificial sem saber programar e depois não sabem corrigir quando a inteligência artificial produz um código que não funciona para elas. Então, quando você entende um problema, você pode descrever aquele problema de uma forma clara, declarando cada variável que está impactando naquele problema e a inteligência artificial pode escrever o código para você. E aí você valida esse código e coloca em execução. Uma coisa muito legal também que a gente costuma fazer é a gente pega um código, coloca no ChatGPT e pergunta qual seria uma melhor alternativa para aquele código. Existe uma melhor forma de escrever aquele código que vai utilizar menos recursos computacionais, como memória RAM e processamento? Às vezes você escreve um código que está funcionando em uma base de dados pequena, ele funciona e performa muito bem. Mas quando você vai colocar esse código em produção com base de milhões e milhões de linhas, com certeza cada vírgula acaba importando para aquele código. E nisso a inteligência artificial pode te ajudar a melhorar o seu código e deixar ele mais performático. E uma função muito legal também é você pegar o seu código e falar assim, ó, o que está errado aqui? E você olhou o código e falou assim, não consigo encontrar o que está dando problema aqui. Pega aquele código, coloca no ChatGPT e fala assim, ó, o que está errado nesse código aqui? E geralmente ele encontra o erro muito mais rápido que você. Claro, desde que não seja um problema de lógica, mas seja um problema de escrita de código, de sintaxe da linguagem de programação. E você utilizar a inteligência artificial para corrigir seu código, identificar problemas, melhorar a performance dos seus códigos e aumentar a sua produtividade contribui muito com a análise de dados. Veja que
Aproximadamente 80% do nosso tempo nós passamos digitando para transformar dados. E essa semana mesmo eu participei de um Data Challenge da empresa com pessoas da Europa e aqui dos Estados Unidos, e chegou um determinado momento que a gente começou a estressar e não encontrava onde estava o erro do código. E aí a nossa gerente de projeto falou assim, não hesite em utilizar o ChatGPT ou o Gemini para encontrar esses problemas. E aí basicamente ela falou o que a gente queria ouvir, né? A hora que a gente começou a utilizar o ChatGPT, aí a coisa deslanchou de vez, porque a gente parou de perder tempo no que estava nos impactando durante aquele projeto. Então, gente, o ChatGPT é uma excelente ferramenta para aumentar a sua produtividade, mas ele não consegue substituir você. O pensamento cognitivo e a criatividade de um ser humano continuam indo muito além de uma inteligência artificial. Mas e aí, será que esse negócio de inteligência artificial substituir programadores, analistas e cientistas de dados, será que é verdade mesmo ou é só uma jogada de marketing? O cara da OpenAI, dona da ChatGPT, falou que o ChatGPT iria substituir os programadores e as ações, dispararam. O CEO da NVIDIA falou que nós não precisaríamos mais aprender programação e as ações dispararam também, né? Mas para pensar um pouquinho, você afirmar que o seu produto ou o seu serviço resolve uma dor ou um problema que as empresas e pessoas têm, faz você ganhar muito dinheiro, valoriza muito a sua empresa? Então, por que não afirmar que a inteligência artificial é muito positivo e acabar ganhando muito dinheiro com isso, não é mesmo? E isso acaba parecendo mais uma jogada de marketing para valorizar a sua empresa do que uma informação real e útil ao mercado, não é mesmo? E por falar nisso, não sei se vocês já ouviram aí o senhor Miguel Nicolelis. Ele é um neurocientista muito renomado mundialmente. Ele foi o primeiro neurocientista que conseguiu aí de uma forma escutar aí mais de um neurônio ao mesmo tempo, e ele fez isso com ratos aqui na Universidade da Pensilvânia, e basicamente lendo esses neurônios, ele conseguia prever pelo comportamento dos neurônios, o que esses neurônios iam fazer ali no corpo do rato. Então ele usou modelos estatísticos, machine learning, muito machine learning, na verdade, para prever os movimentos, o comportamento do rato, e depois macacos, e até pessoas, como na abertura da Copa do Mundo do Brasil em 2014, de acordo com o comportamento dos neurônios. Ou seja, ele conseguia identificar o comportamento de um grupo de neurônios e com base no comportamento dos neurônios, ele conseguia prever o comportamento do animal, se ia mexer, se ia comer, se ia para frente, ia para trás. E isso deixou ele reconhecido mundialmente, principalmente pela possibilidade de poder aplicar essa mesma técnica em humanos, que foi o que ele fez ali na Copa do Mundo de 2014, onde um brasileiro que não podia andar deu um chute na bola. E vocês podem pesquisar isso aqui no YouTube, que é muito legal. E ele também foi orientador, professor e instrutor de ninguém menos do que 3 fundadores da Neuralink, aquela empresa que agora está desenvolvendo os chips que são acoplados nos cérebros humanos. E o Dr. Miguel Nicolelis, ele é uma pessoa muito crítica à inteligência artificial, por isso que eu gosto de ouvir ele. Eu não concordo com algumas opiniões dele, mas eu gosto de ouvir as críticas que ele tem contra a inteligência artificial. Principalmente porque ele fala que ela não é nem inteligente e nem é artificial. E algo que faz muito sentido também que ele fala é que, na verdade, a inteligência artificial ela está de olho em todo o input que forneceram para ela. Então, o que ela acaba fazendo é aprendendo com o que foi fornecido e trazendo um resultado, e ainda utilizam modelos estatísticos que coletam dados de diversas fontes, misturam essas informações para gerar respostas inovadoras, mas, na realidade, são plágios reformatados do conhecimento já existente. Ou seja, o que ele quer dizer, na verdade, é que isso só olha para o passado com base em toda a informação que foi disponibilizada para treinar essa inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial ela não tem criatividade, assim como nós seres humanos temos. Ela aprende com base no que foi disponibilizado para ela e mistura essa informação, parecendo apenas ser algo inovador. E é essa a grande crítica que ele tem, que na maioria das vezes a inteligência artificial é utilizada como uma ferramenta de marketing para aumentar a percepção exagerada de suas capacidades. E isso não foi eu que falei, foi o Dr. Miguel Nicolelis. Mas sinceramente faz muito sentido e eu concordo sim com o Dr. Miguel Nicolelis desse ponto. E para a gente terminar, o que o futuro reserva para nós analistas de dados, programadores e cientistas de dados? Será que realmente não precisamos aprender programação mais? Não vamos precisar digitar códigos mais? E a verdade é que, como muitas pessoas mostram por aí, a gente consegue fornecer uma base de dados simples para a inteligência artificial e ela faz algumas análises simples e até consegue encontrar uma correlação ali, indicando que o resultado de uma variável acaba tendo uma correlação muito forte com outra variável,
identificando alguns padrões, algumas categorias, mas até hoje, com 2 anos de inteligência artificial generativa, eu ainda não vi ninguém fazer uma análise completa e complexa utilizando apenas inteligência artificial, sem a interferência, sem a criatividade do ser humano. E isso porque a inteligência artificial, ela não tem um pensamento cognitivo como os humanos, ela não tem criatividade para resolver problemas. Ela acaba trazendo soluções baseadas em fontes e bases de dados que nós disponibilizamos para o aprendizado dela. E é justamente por isso que até hoje nós não fomos substituídos por uma inteligência artificial. Nós continuamos tendo que programar a maioria dos nossos códigos, principalmente porque não é possível falar assim para a inteligência artificial: ó, tá aqui a minha base de dados, analise esses dados para mim e traga conclusões. Justamente porque essas conclusões que uma inteligência artificial traria para você seriam muito superficiais e que não iriam trazer contextos fora da base de dados para dentro daquela análise. Ou seja, ela vai olhar a análise, vai fazer um monte de correlação, previsão, forecast, aprendizado de máquina e por aí vai. Ou seja, vai utilizar tudo tecnicamente possível, mas ela não vai conseguir considerar outros fatores que não estão ali na base de aprendizado da inteligência artificial ou até mesmo naquela base de dados. E para a gente concluir, se você quer ser um analista de dados aí de alta performance, alguém muito reconhecido, principalmente pela habilidade de resolver problemas, você aprender e utilizar programação no seu dia a dia vai fazer toda a diferença. Mas não adianta saber meia boca, tem que saber e aplicar no seu dia a dia, porque isso com certeza vai destacar você de outros profissionais. E essas foram as minhas considerações, o meu ponto de vista. Se você concorda ou não, deixe aqui seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de responder todo mundo. Também não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo. E nos veremos no próximo vídeo. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau!